Olá, meus viciados e viciadas! O vídeo de hoje é um vídeo da tão famosa base Natural Look da Ruby Rose. Além da resenha sobre o que eu achei nela na minha pele, eu vou trazer um teste em pele negra. Então, se você ficou curioso para ver esse vídeo, bora lá comigo! Bom, gente, estou aqui de pele limpa, só com a sobrancelha feita, né? Porque ninguém merece me ver totalmente sem sobrancelha. Não, mentira, não é bem assim que as coisas funcionam. Bom, a Ruby Rose lançou várias novidades na Beauty Fair do ano passado, de 2018. E dentre elas, eles falaram de duas bases que seriam um lançamento, que seria a Natural Look e a Total Look, se eu não me engano, que agora não me lembro muito bem. E muita gente ficou curiosa para o lançamento dessas duas bases. E a Ruby Rose soltou primeiro o lançamento da Natural Look. E nesse lançamento foram 14 tonalidades. E foi dividido em 3 categorias. O nude foi lançado 4 cores. O bege foi lançado 6 cores. E o chocolate, que foi lançado 4 cores. Então foi dividido assim esse lançamento deles, mas dá a entender que eles vão lançar mais cores dentro dessa cartela. Vamos lá para esse teste? A minha pele tá limpa e hidratada, que é o mínimo que a gente deveria fazer para aplicar uma base. Então ninguém vai aplicar, quer dizer, as pessoas costumam fazer isso, né? Aplicar a base direto. Mas a pele tem que estar limpa e pelo menos ter passado um hidratante, né, gente? Porque se você for passar maquiagem, tu não pode só ficar enfiando maquiagem na tua cara sem hidratar ela. A minha cor se enquadra na categoria bege, obviamente, porque eu sou amarela. E a minha cor é a número 4. O primeiro ponto positivo dessa base é a cor dela pra mim. Foi a única base até hoje que ficou o tom exato da minha pele, mesmo ela dando uma oxidadazinha. Porque sim, ela dá uma oxidadazinha, digamos assim que ela assenta na pele. Ó, ela não é uma base muito líquida, tá vendo? Ela é mais consistente. Eu vou aplicar desse lado com uma esponja e desse lado com um pincel para vocês conseguirem ver a diferença. Na recomendação deles diz: toda maquiagem necessita de um bom primer facial para fixar antes de aplicar. A base líquida Natural Look tem média cobertura e é muito fácil de espalhar. A gente não vai usar o primer, porque a gente tem que saber como essa base se comporta por si só. E eu vou começar aplicando com a esponja. Ó, vocês estão vendo aqui onde eu tenho algumas manchinhas? Ó, vocês conseguem ver o tom de pele que ela ficou, que ela deixou pro meu pescoço, como não tem quase diferença nenhuma. Quer dizer que essa base ficou muito próximo ao meu tom de pele. Apesar do nome dela ser Natural Look, ela tem uma cobertura média e na primeira camada vocês viram que eu consegui esconder essa espinha que estava aqui bem amarela e essas manchinhas que eu tenho aqui de espinhas também vermelha. Ela é fácil de espalhar, não sei se vocês conseguiram ver, mas ela não é uma base mate e a marca não diz que vai ser uma base mate. No meu caso, que tem a pele oleosa, isso pode vir a ser um ponto negativo. Porém, eu não achei porque ela é uma base confortável de você ficar com ela durante o dia. Só que ela tem um pequeno porém. Você só lembra que você está de base porque ela transfere, mesmo bem selada, ela tem uma transferência muito forte. Agora eu vou passar do outro lado, usando um pincel. Ó, fiz a aplicação dela nos dois lados do meu rosto. Deixa eu pegar uma espelha pra me olhar bem. Gente, eu não tinha passado ela ainda sem primer. E olha, vou falar pra vocês, eu acho que ela dispensa o uso do primer. Vou aproximar a câmera pra tentar mostrar pra vocês. Não, é a parte onde eu tenho mais poros abertos. Eu não vou conseguir aproximar bem, porque essa minha lente não ajuda muito e ela tá desfocando bastante. Então, eu fiz bem rapidinho só pra vocês verem a aparência dos meus poros. E acho que sim, não se faz necessário o uso do primer
para essa base. Eu fiz uma cobertura bem leve e agora eu vou passar uma segunda camada pra gente ver se ela tem uma boa aceitação na construção de camadas. Ó, ela faz uma boa aceitação de construção de camadas. E eu, particularmente, não gosto de fazer o uso do pincel, eu prefiro fazer o uso da esponja, apesar de que o pincel ele deixa um pouco mais natural, mas eu ainda acho que o acabamento da esponja ele é um pouco melhor. Então, assim, ela aceita a construção de camadas, porém, quanto mais base, mais transferência. Quanto menos base, menos transferência. Então, fica a critério de você que vai utilizar essa base, saber se você prefere mais cobertura e mais transferência, ou menos cobertura e menos transferência. Ela é resistente a suor, porque eu fui com ela para academia, justamente para testar isso, porque não faz muito sentido o teste da água, apesar de que eu vou fazer ele com vocês, porque você não vai sair com a cara na chuva, né? Não faz muito sentido. Mas o suor é uma coisa que acontece sempre. E ela, com o suor, ela não escorre. Depois que o suor secou, a minha pele ficou mais oleosa ainda. Então, ela é resistente a suor. Mas se você já tiver com a pele oleosa, não tem muito o que fazer. Nós vamos fazer o teste de transferência. Lembrando que ela não está selada. Estão vendo o quanto ela transferiu? Principalmente esse lado aqui que não estava tão seco, que é a parte onde eu apliquei o kabuki. E aqui, onde eu apliquei com a esponja, que ele estava mais seco, ele teve menos transferência. E agora vamos fazer o teste da água. Ó. A gota está transparentezinha. Nem é resistente à água, pode ver, ó. Escorreu a água, mas a base está intacta. Então, realmente, o único ponto negativo dela é essa parte da transferência. Agora vamos ao que muita gente deve ter clicado nesse vídeo para ver, que é sobre a pele negra, que é a categoria chocolate. Gente, eu acho que a Ruby Rose pecou muito na categoria chocolate e eu vi algumas resenhas de gente passando por cima disso, mas não tem como passar por cima disso, porque a categoria chocolate ficou muito a desejar. Só que eu acho que assim, a Ruby Rose ainda pode consertar isso no próximo lançamento, que é a Total Look. Eles podem fazer uma cartela de cores bafônica para pele negra. Acho que vocês deveriam trabalhar mais nisso, Ruby Rose. E a gente vai fazer o teste, porque a gente sabe que a base é clara, mas vamos ver em que tipo de tom de pele que ela abrange a categoria chocolate. Essa é uma das minhas modelos, tá? Que eu não considero ela tão negra se comparado ao meu tom de pele. Mas olha esse cabelo, olha essa pele e ela me disse que tá cheia de espinha, mas tudo bem. Verdade. Ari, qual que é a base que você usa atualmente? Atualmente eu tô com a da Mary Kay, né? Mas a gente sempre tem um pouco de dificuldade de acertar a cor. Mas você usa uma cor só ou você tem que fazer mistura? Não, tem que fazer mistura pra acertar o tom. E sempre foi assim ou você já achou algum tom de base que seja, tipo, exatamente o teu tom de pele? Não. Você usa só a da Mary Kay, os dois tons que você usa pra misturar é da Mary Kay? Não, eu uso o tom de outra marca, né? E a da Mary Kay. Mas ainda mesmo assim não fica... Não fica o tom ideal? Não fica o tom ideal. Não, sempre tive dificuldade, né? Na verdade a gente... Porque as marcas nunca pensam em tons de pele escura. Eles até elaboram alguma coisa, mas fechar o tom assim é difícil. Por um exemplo, eu também não acho uma base totalmente exata pro meu tom, assim como uma pessoa de pele branca também não acha exatamente o seu tom. Mas, pra pele negra, é 2 tons que você acha da marca, no máximo. E, assim como uma pele clara, a gente também tem várias variações de tons pra pele negra. Ó, eu tô abrindo a base pela primeira vez, eu não tinha visto o tom dela exato, a não ser na bisnaguinha. E olhando assim, a gente já consegue ver que não dá no tom da Ari, porque a Ari é parda, como eu falei pra vocês. Ela fica muito marrom no tom dela. Olha a diferença. Então, eu vou ter que fazer uma misturinha com a minha cor, que é da classificação do bege. Então, eu coloquei um pinguinho da escura e 2 pinguinhos da bege. E percebe-se que já fica mais ou menos próximo ao tom dela, ó, deu uma boa uniformizada. Mas somente com a misturinha das duas cores. Essa é a minha segunda modelo.
a Lu. A Lu já é considerada negra, diferente da Ari, que é parda, a Lu já é negra. Lu, tu tem costume de usar base? Não utilizo muito. Mas tu não utiliza porque tu não gosta ou porque tu não acha o teu tom? Porque eu não acho meu tom, justamente por isso. E quais foram as marcas que você já testou? Já testei a Mary Kay e a Natura. E é bem mais difícil achar pro teu tom de pele. É muito porque difícil. As marcas não costumam pensar na pele negra. E a Ruby Rose, infelizmente, foi uma dessas. Tudo dá a entender que elas ainda vão lançar. Mas eu acho que dentro de um lançamento, eles deveriam já ter pensado nisso antes de lançar. E não deixar pra pensar depois. Mas vamos lá ao teste dessa cor. Olhando assim, a gente acha que ela não vai dar o tom dela. Mas ela dá uma oxidada. De repente, pode ser que não fique tão diferente do tom da pele dela. Colocando a base no rosto dela, a gente já vê que não dá no tom de pele dela. O fundo da Lu é amarelado e parece, posso estar falando besteira, tá, gente? Mas na pele dela parece que o fundo dessa base, ela é rosada. Então, a Lu nem é tão negra assim e já não deu no tom de pele dela. Então, se não deu no tom de pele da Lu, a última cor da Ruby Rose, que é a chocolate número 9, é uma base que não dá para pele negra, certo? E para quem estava curioso sobre até que tom de pele que a chocolate atingiria, a gente sabe que teria que ser uns 3 tons a menos que o da Lu, né? E, infelizmente, a Ruby Rose não atendeu a comunidade negra, mas pode consertar isso no próximo lançamento. E a questão das espinhas, que teve muito problema com a base anterior, eu acho que assim, não me deu espinha essa base, porém, eu hidrato minha pele, passo um fix, que o meu fix é com ácido hialurônico da Bruna Malheiros. Então, quem tem pele oleosa, quem tem pele acneica, sabe que se você não cuidar corretamente da sua pele, obviamente que, né, a única coisa que tem a se esperar são espinhas. Ela é uma ótima base para carregar na bolsa, ela tem o tamanho de 29 ml e você vai conseguir usar ela até o final, porque ela é bisnaga. Adoro base em bisnagas. Gente, a resenha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado de verdade, do fundo do meu coração, que eu tenha atingido as expectativas de vocês. E se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me acompanha lá no Instagram também, porque não adianta a doninha aí ser inscrita nesse canal e não me seguir lá no Instagram. Vamos lá interagir no Instagram comigo? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!